Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Um Clássico Filme de Terror, que é um filme italiano que está estreando na Netflix e, como está no nome, é um filme de terror. E é um filme surpreendente, a gente queria falar com você a respeito dele. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa opinião a respeito deste novo clássico, vamos dizer assim, homenagem barra novo clássico, que está estreando na Netflix agora, por favor, fique com a gente. Como sempre a gente faz aqui no canal, eu queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E se possível também seguir a gente lá no Instagram, a gente está no @canal 5 Tons. Então, a Netflix anunciou com algum barulho, já faz uma questão de um mês e meio por aí, o lançamento do mais novo filme de terror deles, que é justamente chamado de Um Clássico Filme de Terror. Achei um pouco pedante esse título, mas depois ele fez sentido, você já vai entender. O nome dele, então, não é à toa. Ele pega emprestado vários dos elementos de filmes antigos, como por exemplo, né, que são as referências mais clássicas, que é o Massacre da Serra Elétrica, ou Uma Noite Alucinante, que é a Morte do Demônio, aquele antigo, não o novo. E também, mais recentemente, um clássico, esse sim um novo clássico, chamado Midsommar. Esse filme italiano dirigido por Roberto Orfeo e Paolo Stripoli, Itália. Lady Gaga é metade italiana, você sabia? Enfim, voltando, acompanhe então esse filme, acompanha a história de 5 desconhecidos que viajam em um mesmo motorhome, e já que todos eles estão indo para o mesmo lugar. De repente eles encontram uma carcaça de animal no meio da pista e acabam sofrendo um acidente, eles saem da pista. Quando eles acordam, eles estão literalmente no meio do nada, já que a estrada onde eles estavam viajando simplesmente desapareceu. Na frente deles tem só uma casa, que tem uma aparência um pouco estranha, e também tem uma floresta, que é onde eles estão, eles se enfiaram no meio dessa floresta. Acontece que quando eles chegam perto dessa casa, eles começam a descobrir que não é um lugar qualquer, mas sim um ponto de encontro de um culto. E é aí que a coisa começa a ficar realmente pesada. O filme apresenta pra gente esse enredo, mas não explica nada logo de cara, e isso é uma coisa muito boa do filme, inclusive. Como que eles chegaram lá? O que aconteceu com a estrada? Quem são as pessoas mascaradas que eles costumam ver em pinturas que ficam dentro dessa casa? Tudo é um mistério. Nessa primeira parte do filme, a gente tem exatamente isso. Mistérios que não são resolvidos logo de cara. E isso vai criando pra gente uma sensação muito estranha. E a partir dessa premissa que esse filme, um clássico filme de terror, desenvolve a narrativa. Em 1h30, esse filme cria pra gente uma montanha-russa de situações que é capaz de deixar qualquer pessoa que está assistindo completamente desnorteada, que foi a sensação que a gente teve aqui. Mas antes de falar sobre esses aspectos, eu preciso notar alguns outros que a gente gostaria de levantar aqui. O primeiro deles é justamente o uso dos estereótipos de filmes de terror. Dentro do motorhome, né, que tem aquelas 5 pessoas que estão viajando, elas são pessoas desconhecidas, mas são estereótipos de filmes de terror. Tem, por exemplo, o arrogante, que só quer chegar logo ao destino, não quer fazer amizade com ninguém. Tem também o nerd, que conhece tudo sobre filmes de terror e vira uma espécie de líder do grupo. Esse tipo de coisa que forma esses estereótipos dentro desse grupo. Tudo isso coloca o espectador, a gente, né, em um lugar de certa forma confortável, porque a gente meio que imagina como que essas pessoas vão reagir e o que pode acontecer com elas no decorrer do filme. Isso porque a gente já está calejado de saber, né? Porque a gente já viu um monte de filmes de terror, então a gente meio que sabe o que vai acontecer com determinados personagens por conta desse estereótipo que nos é mostrado. Em uma espécie de repeteco dos filmes de terror que a gente já conhece, até mesmo o uso da violência gráfica aqui parece uma coisa muito torture porn, né? Se você não conhece o gore, torture porn, você sabe, vai pesquisar na internet. Acontece que o filme é muito mais do que ele parece em sua primeira metade. Conforme a história avança, a gente vai percebendo que não é só um filme de terror, e também não é um filme de terror como qualquer outro. E no fim das contas, o título, ele acaba sendo um título enganoso, mas aí a gente já não pode falar, porque seria spoiler. A chave da coisa toda está no começo da terceira parte do filme, que é quando o filme já está se encaminhando para o seu final. Os mistérios começam a ser revelados e isso surpreende quem está assistindo. A gente ficou realmente muito surpreso, porque esse é o tipo de filme que praticamente obriga a gente a assistir o filme de novo para tentar perceber aonde que estavam as dicas, né? Que o filme é cheio de dica, a gente não consegue perceber. Só quando chega no final que a gente começa a notar que, bom, a gente moscou, né? Como aconteceu com o Mano Brown. Tá bom, Mano Brown. Então, um clássico filme de terror tem alguns ganchos narrativos e algumas cenas que são realmente de impacto. Para quem gosta desse tipo de filme, para quem gosta do gênero de terror, é um tipo de filme que é um prato cheio mesmo. Mesmo que alguns dos personagens sejam bastante, né, previsíveis, como a gente falou há pouco tempo atrás, a espinha dorsal da história consegue prender a gente e a gente não consegue perceber
o que está realmente acontecendo até quase o final do filme. E é essa a grande graça dessa história. Quando o filme consegue surpreender dessa forma, a gente precisa comemorar, porque o gênero de terror tem sido massacrado por vários filmes extremamente previsíveis. Além disso, a técnica do filme também precisa ser comentada. Tem jumpscare, que são quase obrigatórios nos filmes de terror hoje em dia, mas também o que é legal de acompanhar aqui é que ele consegue manter quem assiste muito tenso somente com a criação de uma atmosfera bastante opressiva. O terror do filme ele vem aos poucos, e dos silêncios, e também do esperto uso da música em determinadas cenas. Quando a violência finalmente explode na tela, isso acontece de uma forma que parece pra gente muito orgânica dentro da história como um todo. Não é uma coisa gratuita, não parece que é uma coisa que só foi colocada lá para atrair quem gosta desse tipo de violência. E por falar em uso da música, as canções infantis que são cantadas aqui nas vozes de criança encaixa perfeitamente dentro desse filme, assim como a gente viu no trailer que foi lançado 1 mês e meio atrás. A cena que tem a casa, que é aquela música do Vinícius de Moraes, tá na versão italiana, obviamente, é realmente uma cena muito impactante. Se você não sabe qual é a música, por favor, Google, né? Cena da infância, porque era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, qualquer pessoa conhece. E como dá pra ver aqui, conhece em qualquer lugar do mundo. O principal elogio técnico que a gente tem que fazer aqui nesse filme vai para a fotografia do filme, que ficou a cargo de Emmanuel Pasquet, que sabe iluminar bem a cena, sabe também mover a câmera muito bem, mesmo nos momentos mais complicados do filme. Diferentemente de outros filmes do tipo, aqui a gente tem alguns movimentos elegantes e que realmente remetem aos clássicos do tipo, principalmente dos anos 70 e dos anos 80. É engraçado que o filme começa com referência aos anos 90, depois ele passa para os 80 e depois ele vai para os 70. Também precisa ser destacado aqui o grupo de atores que consegue acertar o tom atingindo o naturalismo nas interpretações, o que é muito difícil para um filme de terror, principalmente os filmes de terror atuais. É possível elogiar todo mundo, mas também é preciso destacar o trabalho da Matilda Anna Ingrid Lutz no papel de Elisa. Olha, nome grande. Ela consegue carregar o peso do filme nos momentos mais catárticos, é onde ela consegue brilhar mais. Também tem um outro ator chamado Francesco Russo, adoro falar nome italiano porque ele faz assim, ó. E ele consegue bastante destaque interpretando Fabrício, que tem também uma importância aqui para a trama. Por fim, neste filme, então, do Roberto De Feo e Paolo Stripoli, de novo, também pode servir para algumas reflexões, como, por exemplo, uma crítica à produção cinematográfica da Itália e a dificuldade de fazer filmes, né, de gênero em um país que é quase que totalmente guiado pela comédia. Assim como acontece no Brasil, por exemplo, onde os filmes de terror que conseguem chegar ao grande público são bem raros. Apesar das coisas terem começado a mudar de uns tempos pra cá. Mas durante vários anos a gente esteve condenado a assistir comédia brasileira, porque os outros gêneros não chegavam pra gente. No fim das contas, um clássico filme de terror é um filme que usa todas as trucagens típicas do gênero para impressionar quem assiste, além de conseguir alcançar alguma originalidade em seu roteiro que não serve apenas para assustar, mas também para causar reflexão. Por isso, para nós aqui do canal 5 Tons, este filme merece 5 estrelas. É um filme obrigatório para quem gosta de terror, para quem gosta de cinema. Então é um filme que você precisa assistir o quanto antes. Por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço para você e até logo.